Sempre lembrando que as etapas para a resolução de problemas de discordâncias e mecanismos de aumento de resistência são as seguintes: coletar os dados do enunciado da figura e aplicar os cálculos de forma direta. Vamos à segunda etapa, então, que seria coletar os dados do enunciado da figura. Vamos ler o enunciado aqui. Considere um monocristal de ferro com estrutura CCC, está aqui, né? Cúbica de corpo centrado, orientada de modo que uma tensão sigma é aplicada, provocando um escorregamento no plano e direção mostrados na figura. Então, o que está acontecendo aqui? Existe uma tensão que está sendo aplicada no material nesse sentido aqui, né? Por isso que tem um vetor de direção aqui, representado aqui, eu deixei em vermelho, sigma, né? Aí, essa tensão que está sendo aplicada está provocando um escorregamento dos átomos, né? É como se houvesse aqui um rompimento, né, entre os átomos e o plano estivesse escorregando. Então, está nesse plano aqui, né? E, por incrível que pareça, a direção também é demonstrada. Embora tenha o plano, mas ele não está indo certinho, reto aqui, né? Não, ele está nesse sentido, na diagonal desse plano, né? É aqui que está se formando o escorregamento, tá? Nessa direção aqui, esse vetor mais escuro, preto, né? Então tá, o que a gente tinha para pegar do enunciado era isso aqui. Agora eu vou por partes aqui, tá? Tem mais aqui até a alternativa E, mas eu vou começar pela aula. Determine o índice para a direção da tensão, a direção de escorregamento e o plano de escorregamento, né? Alguns enunciados até fornecem os índices, né? Mas nesse caso aqui, nós vamos pegar os índices, né? Que são os índices referente à direção de tensão, à direção de escorregamento e também o índice do plano, tá? Então, agora, a próxima etapa é a aplicação dos cálculos, tá? Vamos começar aqui com o índice de tensão. O índice de tensão aqui, ele vai ser 0, 1 e 0. Lembrando que esse índice, ele é representado, quando a direção é representada entre colchetes, tá? O primeiro índice é sempre U, o segundo índice é sempre V e o terceiro índice é sempre W. Eu estou colocando o índice aqui já de forma direta porque eu já ensinei a fazer isso, tá? Tem um vídeo passo a passo de como pegar aqui os vetores de direção e transformar em índices, e vou deixar o link aqui no card aqui para vocês verificarem como que faz, tá? Mas pode confiar que essa tensão tem esse índice aqui, né? Então, U igual a 0, V igual a 1 e W igual a 0. Agora, nós vamos para o escorregamento. Escorregamento, ele vai ser 1 barra, 1 e 1. 1 barra significa que ele é 1 negativo, né? Para o sentido X. Então, U é menos 1, V é 1 e W é 1. Já o plano, aí não vai ter a configuração UV e W. O plano vai ser H, K e L. E todo o plano é representado entre parênteses, ao invés de colchetes, né? Mas esse plano aqui, ele é 1, 1 e 0. Ou seja, H igual a 1, K igual a 1 e L igual a 0. Também vou deixar o link aqui para vocês entenderem como que passa um plano para os índices, né? Chamados índices de Miller. Então, essa é a primeira etapa. A letra A era determinar os índices estão determinados aqui e os links vão ficar aqui no card para vocês acompanharem como que faz essas etapas aqui. Bom, agora nós vamos determinar a magnitude do fator Schmid. O que seria o fator Schmid? Ela relaciona, uma constante, né, que relaciona o ângulo entre a direção e uma normal ao plano e também a direção e a própria direção de escorregamento. Mas vamos lá. Então vamos calcular o cosseno de φ, lembrando que aqui o φ ele é calculado pela o ângulo entre a normal ao plano e a tensão, né, a direção de tensão. Por isso, se vocês repararem aqui, os índices que se mantêm aqui são os índices do plano, H, K e L, que está em azul, e os índices da tensão, que é U, V e W, tá? Que são esses aqui. Então, ele sempre relaciona, né? O φ sempre vai relacionar o plano e um vetor de tensão que está em vermelho. Então tá, aqui como eu conheço todos esses índices, né, que estão aqui, eu vou substituir os valores, depois eu conheço todos esses valores aí, e chegamos aí
a um cosseno de φ de 0,707.106.7812. Lógico que dá para calcular o ângulo φ apenas fazendo arco cosseno, mas isso aqui é um outro problema para frente. Por enquanto eu só preciso do cosseno de φ para calcular o fator Schmidt. Agora eu vou relacionar o ângulo do vetor aqui da tensão e o vetor de escorregamento, que é a direção de escorregamento. Ó. Então veja que agora mudou. Né? Então onde nós tínhamos os índices de plano, agora eu tenho um índice da direção de escorregamento aqui, que é U, V e W de escorregamento também. Com isso eu consigo calcular o cosseno de lambda, nós vamos chamar cosseno de lambda, e o cosseno de lambda será igual a 0,5773502.692. Então, para o fator de Schmidt é importante nós calcular o cosseno, né, ter os valores de cosseno, tanto de φ quanto de lambda. Bom, tendo aqui o cosseno de φ e o cosseno de lambda, agora o fator Schmidt é só a multiplicação do cosseno de φ vezes o cosseno de lambda. Né? Como temos os valores aqui, aplicamos a multiplicação direta, né? E temos aí um fator Schmidt de 0,408.24.8290. Né? Então, essa é a constante Schmidt. A próxima alternativa pedia para encontrar os ângulos entre o eixo de tração em relação à direção de escorregamento e ao plano normal, ou seja, os ângulos φ e lambda. Como nós tínhamos aqui o cosseno de φ, para descobrir o ângulo φ, basta jogar o cosseno para o outro lado, que vai ficar arco cosseno ou cosseno na menos 1, né? Daquele valor ali que a gente já tinha calculado. Então aqui o ângulo φ fecha 45 graus, tá? Mas eu sempre estou dizendo que é o ângulo entre a direção da tração e uma normal ao plano de escorregamento. Mas o que seria isso, né? Então imagine aqui, ó. O plano de escorregamento está aqui, imagine uma normal perpendicular, né? Ela está perpendicular ao plano, né? Exatamente perpendicular ao plano. E o ângulo entre a tração aqui, né? A direção da tração e essa normal é o ângulo φ. Fica mais fácil se eu transportar ela aqui para baixo, né? Então ela está na mesma direção, a normal está na mesma direção, eu só coloquei o início dela no mesmo início do vetor de tração, né? Então, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo φ, né? Entre a normal do plano, né? A normal do plano e a tração. Então, esse é o ângulo φ. Agora, vamos calcular o ângulo lambda, que é a mesma coisa, né? Arco cosseno do valor do cosseno de lambda lá. E temos um ângulo lambda de 54,735 graus. Esse aqui é mais fácil, porque nós já temos aqui os dois vetores saindo do mesmo início. Então, é esse ângulo aqui, ó. O ângulo lambda é o ângulo entre a tração e a direção do escorregamento, né? O sentido do escorregamento. Então, aqui está o ângulo lambda, né? Próxima alternativa era calcular a tensão de cisalhamento resolvida quando uma tensão de tração 52 megapascal é aplicado. Ah, legal. Então, ele deu aqui a tensão de tração, essa tensão aqui que nós estamos relacionando desde o início, né? 52 megapascal. E qual que é a tensão de cisalhamento resolvida? Se eu tenho uma tensão de tração aqui, a tensão de cisalhamento vai estar em relação ao plano, né? Como se fosse escorregando aqui no plano. Então, a tensão de cisalhamento resolvida é igual a tensão aplicada vezes o fator Schmidt. Então, nós conhecemos os valores, já tínhamos calculado os valores aqui, né? Logo, a tensão de cisalhamento resolvida vai ser 21,228 megapascal. Né? E por último, e não menos importante, a letra E pede o seguinte: se a tensão de cisalhamento resolvida crítica do ferro puro é de 27,5 megapascal, calcule a magnitude da tensão de tração aplicada necessária para iniciar o escoamento. Então aqui significa o seguinte, né? A tensão de cisalhamento resolvida crítica é a tensão máxima que pode ser aplicada até o momento que começa a ocorrer o escoamento, a tensão de escoamento. Significa que essa aqui é o limite, né?
É a tensão limite, a partir dela você vai ter escoamento do material. Então ele forneceu aqui, né? A tensão resolvida crítica é 27,50 megapascal. Então, para saber, nós vamos utilizar a mesma equação, né? Só que reformulando ela um pouco. Antes era a tensão resolvida, era igual a tensão vezes o fator Schmidt. Então, como aqui nós estamos com a crítica, né? Basta pegar e isolar a tensão de escoamento. Mas a equação é a mesma, né? Nós só mudamos os valores porque tem crítico e com o crítico vem a relação também da tensão de escoamento. Tá? Substituímos os valores, pois conhecemos, né? Ele forneceu um e o outro nós já tínhamos calculado. Então a tensão de escoamento do ferro puro aqui é 67,360 megapascal. Então essa é a tensão que tem que ser aplicada para começar a ter escoamento e romper os átomos aqui, né? Os átomos começarem a se quebrar. Gostaram do vídeo, pessoal? Espero que sim, tá? Se gostou, deixa um like aí para ajudar no engajamento do canal. Peço também que inscreva-se e ative o sininho para as notificações de vídeos futuros, pois esse não é um canal apenas de engenharia de materiais, mas sim que coloca vários vídeos do curso de engenharia, então vai ser bem legal vocês estarem juntos comigo aí no canal. Dúvidas e sugestões, por favor, deixem aqui nos comentários suas dúvidas, eu sempre estou esclarecendo as dúvidas de vocês, assim que possível, e os comentários para sugestões de vídeos futuros também são bem-vindos. Seria isso por enquanto, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!